Fala galera, professor Ricardo Barrios, primeiro e único, diretamente aqui para o Facom. E agora, meu aluno e minha aluna, começando essa aula, né? Hoje minha voz não está tão boa, então estou falando mais calmamente, tranquilo, tentando sempre manter aquele entusiasmo, mas sem gritar demais. Vou ver aqui como é que tá meu som. Era professor. Olha só, rapaz, realmente o pessoal fala que minha voz é alta, porque eu estou me ouvindo cochichando e pelo jeito a minha voz está
soando bem, né, na Câmara. Na Câmara não, na Câmara, né? Eu que trabalho na Câmara, né? Então, hoje estamos aqui começando um evento, né? Mais um dos eventos aí focados no INSS, né? Que é o Começando do Zero para o INSS. E esse evento, Começando do Zero para o INSS, eu resolvi trazer uma matéria que nem provavelmente, com certeza será cobrada, não tem o que se fazer, tá? Já é um novo status quo, que é a nova lei de licitações. Ricardo, e a lei 8666 de 93, né, que é a lei antiga de licitações, por assim dizer? A lei antiga de licitações, ela vai perder sua vigência em abril de 2023, ou seja, daqui a menos de um ano. Então a gente já está aí na metade de julho, né? Só falta agosto, setembro, outubro, novembro. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Ou seja, faltam 9 meses, né? O tempo aí de uma gestação para que a Lei 8666 nunca mais seja utilizada. Então, não há o menor sentido, mesmo que o edital saia amanhã, de se cobrar a Lei 8666 de 93. Por quê? Porque mesmo imaginando que em janeiro os servidores do INSS estejam trabalhando, já estará implantada a nova lei de licitações, uma vez que a partir de abril a lei antiga não valerá mais. Então, essa implantação já está acontecendo em todos os órgãos públicos. Os órgãos públicos que ainda não implantaram a nova lei de licitações e seus processos estão em fase de implantação. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então, é isso aqui, né, que eu vou estar passando para vocês, que é a nova lei de licitações focada na parte principal, como você pode ver no material que eu enviei, né, que eu espero que vocês tenham baixado. Quando nós falamos em licitações, 90% das questões, eu não estou exagerando, cerca de 90% mesmo das questões, elas vão versar sobre 3 assuntos. Esses 3 assuntos são modalidades de licitação, são tipos de licitação, né, também chamados de critérios de julgamento, e são a parte de contratação direta, que abrange a dispensa e a inexigibilidade de licitação. Todo o resto da lei de licitação é muito pouco cobrado, tá? Então, você só vai ver, assim, né, assuntos mais detalhados, né, da lei de licitações em provas um pouco mais específicas. No máximo, você pode ver um princípio da licitação, os objetivos da licitação, que isso é a parte introdutória. Você pode ver um pouquinho das fases da licitação, nada muito detalhado, só perguntando mais ou menos como é o processo licitatório, o procedimento, mas o grosso mesmo são modalidades, critérios, julgamentos e contratação direta. Claro, lembrando que o examinador ele pode cobrar o que ele quiser. Então isso é o geral, isso é o grosso até hoje. Pode ser que amanhã os examinadores acordem com outra cabeça e falem assim, vamos mudar totalmente esse paradigma, né? Mas com base nos últimos aí 10, 15 anos de concurso público de todas as bancas, né? Especialmente a banca CESP, nós temos esse padrão na nova lei de licitações. Perdão, na lei de licitações, né? Na matéria licitações como um todo. Ok? Tranquilo? Show de bola. E lembrando, gente, que eu tô aqui, tá? Então, qualquer coisa vocês podem perguntar. Ó, minha carinha aqui. Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá? E eu vou estar falando com vocês. Beleza? Então, nós temos aí, né, um tempinho pela frente e vamos ver o que nos aguarda. Então é isso. Sem mais delongas, vamos junto, vem comigo e vem pra tela. Beleza, beleza, beleza. Estamos aqui. Nova lei de licitações, contratação direta. E aqui vai falar o seguinte, né? Aliás, perdão, né? O título tá errado, mas vamos falar de modalidades. Então, são modalidades de licitação, essas modalidades aqui. Gente, primeiro de tudo, a essa altura do campeonato, não cabe mais fazer comparação, não cabe mais falar o seguinte, na lei antiga tinha tomada de preços e convite, nessa lei agora não tem. Não cabe mais essa comparação. Por quê? Porque a lei antiga já foi. É a mesma coisa da gente pegar uma lei antiga de servidores públicos, né, que nem existe mais, e fazer comparações com essa lei. O que a gente tem que focar é na lei nova. Então, quando nós falamos de modalidades, né, de licitação, a primeira coisa a você saber é que você não confunda com os tipos de licitação. A modalidade, ela se refere ao procedimento que será utilizado para realizar aquela licitação específica. Os tipos de licitação se referem aos critérios de julgamento que serão utilizados para julgar aquela licitação específica. Então, são duas coisas completamente diferentes.
Uma coisa bem interessante da nova lei de licitações é que ela tornou todas as modalidades em razão do objeto, ou seja, não existe mais uma modalidade que tenha como gatilho uma limitação de valor. Até tal valor seria tal modalidade, a partir de tal valor seria tal modalidade, depois de tal valor tal modalidade. Isso não existe mais. O que acontece agora é que todas as modalidades licitatórias, elas consideram o objeto a ser licitado, ou seja, o que você vai licitar. Considerando o que irá ser licitado, é que é escolhida, né, adequada a modalidade prevista na nova lei de licitações, tá bom? E quais são essas modalidades? Essas modalidades são a concorrência, essas modalidades são o pregão, são também o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. De maneira geral, para a gente entender essa parte do objeto, vê só como fica fácil. O pregão é utilizado para bens e serviços comuns, tá? Então, bens e serviços comuns, inclusive obras e serviços de engenharia que possam ser enquadrados como comuns. Em regra, obras e serviços de engenharia não são feitos por pregão, mas caso estas obras e serviços de engenharia possam ser adequados como serviços comuns, estes podem sim ser feitos pelo pregão. A concorrência, ela vai continuar naquela, quem pode mais pode menos, né? Então ela pode realizar qualquer tipo de contratação, as contratações que o pregão faz, a concorrência também pode abraçar, só que a concorrência ela será utilizada prioritariamente quando aquele bem e serviço não for comum. Por quê? Porque existe uma preferência, quase uma obrigatoriedade de se utilizar o pregão quando o bem e o serviço for comum. Então você tem um bem e serviço comum, que a gente vai falar, já vai falar o que é. A gente tem um bem e serviço comum. Por que que vai fazer a modalidade de concorrência? Se ela é mais complexa, se ela é mais trabalhosa e, consequentemente, mais cara. Ela é mais demorada, ela acaba sendo mais cara, ela gasta mais recursos da administração pública. Então, a concorrência, via de regra, ela será feita para contratações de obras mais complexas, né, de obras e serviços de engenharia de maneira geral e de produtos que exijam, né, que tenham como característica uma complexidade inata, que não seja um bem e serviço comum. Já adiantando, o que é um bem e serviço comum? Um bem e serviço comum é aquele que pode ser corretamente caracterizado por meio de especificações usuais de mercado. Como assim? Uma caneta esferográfica. Se eu falo para você uma caneta esferográfica preta, você sabe que é isso aqui que eu estou falando. Tá? Ah, mas pode ser uma caneta que não seja transparente, tudo bem, mas é uma caneta esferográfica preta. A função, ela é atendida. Isso é um bem e serviço comum. Uma garrafa de água é um bem e serviço comum. Agora, se eu faço, por exemplo, falo, por exemplo, um software muito provavelmente não será adequado como bem e serviço comum, a não ser que seja um Windows, por exemplo, aí você até pode forçar a barra. Mas um software, uma solução para determinado problema financeiro que existe dentro do órgão público, muito dificilmente vai ser adequado dessa maneira. Então será utilizado, né, via de regra, digamos assim, nesse exemplo, uma concorrência. Tá bom? Beleza. Então já vimos aí o que é pregão e já vimos também o que é a concorrência. Uma outra coisa para a gente saber é o concurso. Esse concurso, que é uma modalidade de licitação, é importante saber que não é o concurso público, tá? O concurso público não é um procedimento licitatório, ele é um certame. Ah, mas licitação também é um certame. Sim, mas eles têm objetivos diferentes. Ou seja, o concurso público não está contido dentro do que é uma licitação. Esse concurso que existe no processo licitatório, ele é para escolher um trabalho técnico, científico ou artístico que será pago mediante prêmio ou remuneração. Como assim? Digamos que a Ancine, né, a Agência Nacional de Cinema, ela resolva fazer uma licitação para falar o seguinte: a gente quer ver roteiros, tá? E esses roteiros serão avaliados e o melhor roteiro receberá R$ 200.000 para produzir o seu curta-metragem, certo? O que que é isso? Isso é uma licitação feita por concurso. Você já define uma remuneração, ok? As pessoas vão submeter os seus trabalhos, nesse caso artístico, né? Mas também um trabalho técnico, porque o roteiro acaba sendo um trabalho técnico, né? Então seriam ou trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, certo? Será avaliado por uma banca examinadora e o vencedor terá sua remuneração devida. É assim que funciona um concurso no dentro do procedimento licitatório. O leilão, a gente nem tem muito o que falar. O leilão é para alienação. Ou seja, alienação é você tirar do seu domínio e entregar para outro domínio. É interessante falar, né, uma pegadinha bem básica, mas muita gente ainda cai,
que alienação não é sinônimo de venda, mas venda faz parte de alienação. Por quê? Se eu tenho essa caneta e eu lhe dou, eu estou doando essa caneta para você. Eu estou lhe vendendo? Não. Eu estou alienando? Estou. Eu estou tirando do meu domínio e estou entregando para você. Se eu pego essa caneta e troco com a caneta sua, faço uma permuta, isso também é uma alienação, porque essa caneta estava no meu domínio e agora não está mais. Venda é uma alienação. Talvez seja a alienação mais comum. Muita gente confunde, muita gente não, mas algumas pessoas confundem, normal, tá? Eu também já confundi isso, que a alienação e venda são sinônimos, mas não é assim que funciona. A venda faz parte de alienação. A alienação é várias coisas, também venda. E por último, nós temos o diálogo competitivo. O diálogo competitivo, como bem falou aqui a moça no comentário, ele tem um gatilho muito interessante. Ele tem um gatilho de inovação tecnológica. Então, tudo que é inovação tem uma complexidade. Aí você vai falar, Ricardo, mas espera aí. A concorrência já não trata de produtos complexos, trata, mas não necessariamente produtos que necessitam de uma inovação. Imagina que a administração pública ela queira licitar o primeiro trem-bala que vai ligar São Paulo ao Rio de Janeiro. No Brasil, existe a tecnologia para desenvolver trem-bala? A gente tem trem-bala comercial, a gente tem empresa de trem-bala aqui, a gente tem as soluções de trem-bala? A gente não tem. Então, isso irá puxar a necessidade de inovação tecnológica dentro aqui do nosso país, ok? Então é nessa situação de inovação tecnológica, inovação técnica, no qual o diálogo competitivo se enquadra. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. O empréstimo não seria uma alienação, porque o empréstimo continua com você. Então, quando você fala o seguinte, o imóvel está alienado ao banco, você até pode pensar, beleza, é um empréstimo, só que você não está entregando o seu domínio. O domínio continua seu, por isso que fala alienado. Então, o banco não alienou, mas aquele imóvel, aquela coisa está alienado a ele. Mesma coisa do empréstimo. Se você empresta o dinheiro a alguém, aquele dinheiro não é da pessoa, aquele dinheiro é seu, ela só está usufruindo do seu dinheiro e pressupõe-se que iria lhe retornar esse dinheiro com algum acréscimo de juros. Mesmo que esse acréscimo de juros não existisse, aquele dinheiro era emprestado, ou seja, ele não é da pessoa, ele é seu. Então, um empréstimo, ele não se encaixa como uma alienação para um fim jurídico, tá bom? Pelo menos não aqui na lei de licitações. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então fiz toda a explicação aqui resumida e agora a gente vai ver o detalhe, a literalidade da lei, puxar alguns detalhezinhos, puxar algumas características para conseguir abraçar melhor esse conteúdo quando nós estamos falando de modalidade de licitação, tá bom? Então, vem para cá. Beleza, né? Já falei aqui das modalidades e vamos falar o seguinte: além das modalidades referidas no caput desse artigo, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares. Procedimentos auxiliares vão aparecer lá no artigo 78, tá? Não serão objeto dessa aula, mas até vou fazer aqui uma meia-culpa, vou fazer uma correção. Pode ser que, como procedimentos auxiliares é uma inovação da lei, os examinadores comecem a cobrar. Então, eu diria que o grande assunto aí para você aprender para uma prova de licitações seria modalidades, tipos, contratação direta e procedimentos auxiliares, tá bom? Mas não é o objeto aqui dessa aula. Outra coisa que é muito importante, está baixo, deixa eu ver aqui meu som. E o grande assunto aí para você. Olha, Patrícia, para mim tá bem tranquilo aqui. Eu testei meu som aqui, ó, no celular, ó. Contratação direta e procedimentos auxiliares, tá bom? Tá. Mas não é o objeto aqui dessa aula. Outra coisa que é muito importante. Beleza? Então aumenta um pouco aí o som. Às vezes é o som do seu celular, mas aqui no meu celular tá bem tranquilo, tá? Mas se você quiser, eu tento falar um pouco mais alto, não tem problema nenhum, tá bom? Beleza. Então, se alguém ainda estiver achando baixo aí, botei meu microfone no máximo, né? Podem falar aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar alguma coisa. Vou aumentar aqui. Pronto, aumentei bastante aqui para ver se a gente consegue ter agora ficar um pouquinho melhor. Beleza? Então, beleza. Aumentei aqui bastante o volume, tá? Vou tentar falar um pouquinho mais alto, mas vamos dar prosseguimento. Beleza. Parágrafo 2º. Vou até deixar o microfone mais próximo aqui. Pronto.
Então vamos lá. Parágrafo 2º. Beleza. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas. Ou seja, não se pode criar uma modalidade de licitação nova, ok? E também não se pode combinar. Não se pode fazer uma licitação combinando, por exemplo, concorrência e concurso, né? Fazendo uma com concurso, né? Ou leilão, diálogo competitivo. Isso aí não pode acontecer. Tá bom? Então, criação e combinação de modalidades, né, é algo vedado. Isso aqui é uma coisa bem importante para fins de prova. Beleza? Como eu já falei para vocês, todas as modalidades de licitação, elas são em razão do objeto licitado, ou seja, verifica-se o que vai se licitar e após isso de ver o que vai se licitar, vai se adequar na modalidade devida. E como eu já falei, é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas na lei. Beleza? Então essa aqui seria a parte inicial, né? Aumentei aqui, se ainda estiver baixo, por favor, me falem. Essa aqui é a parte inicial, certo? Desse assunto de modalidades. Então vamos dar seguimento aqui, né, para a gente continuar no nosso estudo. Vamos que vamos. Então, beleza. Especificamente falando, tá? Vamos falar agora da concorrência e do pregão. Vamos lá. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 dessa lei. Ou seja, eles seguem as fases de maneira comum, tá? Você vai ver lá as fases preparatórias, julgamento, habilitação, blá blá blá, blá 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 blá. E essas fases que estão lá no artigo 17, elas são seguidas em ordem, tá? Tanto pelo pregão como pela concorrência, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidades que possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações de mercado, ou seja, os bens comuns, que são aqueles bens que eu falei que podem, né, que devem ser licitados por meio de pregão. E por que isso? Porque pregão, ele será uma situação como é que eu posso dizer? O pregão ele será uma situação a mais barata possível para a administração pública, certo? Então, o pregão ela será a forma mais dinâmica, mais célere e mais barata possível para a administração pública. Por isso que se prefere a utilização de pregão, tá bom? Beleza, vamos lá. O pregão não se aplica a contratações de serviços técnicos especializados, sim, por quê? Porque isso seriam serviços não comuns, de natureza predominantemente intelectual, que também seriam serviços não comuns, e obras e serviços de engenharia, como regra geral, exceto as obras e serviços de engenharia que possam ser adequadas como bens comuns, né? Como obras e serviços comuns. Tudo aquilo que eu já falei. Uma coisa interessante, gente, é o seguinte, é você não colocar pelo em ovo. Nenhuma prova vai te perguntar caso concreto, porque caso concreto não está na lei. Como assim? Imagina se na prova aparece o seguinte: tal prefeitura resolveu pintar a parede da prefeitura. Isso é feito por pregão ou concorrência? Gente, não tem como saber. Como é que você vai saber se o caso concreto, a pintura de uma parede, é uma obra e serviço de engenharia que pode ser adequada como comum? Ok? Isso tem que ser justificado pelo setor de licitações. Então nunca vai se perguntar caso concreto. Então não tem como dar exemplo. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem coisas que sempre vão ficar ali na berlinda. Beleza? Então a concorrência e o pregão, muito tranquilo. De maneira geral, coloquei aqui o resumo, né? Que o pregão destina-se a bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, quando estes serviços de engenharia puderem se enquadrar como comuns, tá bom? E a concorrência, ela é para bens e serviços tanto comuns quanto especiais, e obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Mas, via de regra, a concorrência não será utilizada para bens e serviços comuns. Por quê? Porque o próprio artigo 29 vai falar que o pregão será adotado sempre que os padrões tiverem uma adequação objetiva, né? Ou seja, sejam serviços comuns, ok? Exatamente. Ó, de maneira geral, o pregão e a concorrência, eles vão ter o mesmo objetivo, que é uma aquisição de objeto, aquisição de obra, locação, né? Então é a compra da administração pública, porque perceba, o concurso é para você selecionar um projeto, né?
o diálogo competitivo é inovação tecnológica. E o leilão é para você vender, doar, né, para você alienar. Então, o que você vai utilizar via de regra para comprar, as compras gerais da administração pública serão feitas por concorrência e o pregão. A concorrência ela é mais complexa e o pregão é mais célere. Inclusive, o pregão hoje ele é majoritariamente online. Tá? Ou seja, é muito mais barato, rápido e adequado para a administração pública que faça as compras por pregão. Vocês têm que entender o seguinte: se queima uma luz no órgão público, não pode simplesmente alguém, um responsável, chegar no mercado, comprar uma lâmpada e colocar ali. Não. Tudo tem que ser licitado. As compras na administração pública seguem um rito burocrático para tentar impedir a corrupção, o superfaturamento. Do jeito que é, ainda existe corrupção e superfaturamento, agora você imagina se não fosse assim, tá? Então, boa observação, é isso aí mesmo que você ouviu, tá bom? Vamos lá. Já passamos diretos aqui para o concurso, e o que o concurso vai falar, né? O concurso vai falar o seguinte, que ele será utilizado para uma escolha de trabalho técnico, científico ou artístico e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Ou seja, já é definido um prêmio ou remuneração, né? Como eu falei para vocês naquele exemplo, sei lá, 200 mil, e aí vai se escolher o melhor trabalho, se ele seja técnico, científico ou artístico. Então você pode, sei lá, a administração pública está querendo pegar um projeto de um míssil para mandar para o Ministério de Defesa, sei lá, então abre uma licitação para os engenheiros mandarem o projeto, ou então um projeto de arquitetura, ou então uma escultura, sei lá, coisas do tipo. Então o concurso terá essa complexidade. Veja só uma coisa que isso já foi cobrado na prova, acho que até de perito ou delegado, uma coisa assim. O julgamento objetivo é um dos princípios basilares da licitação, tá? Ou seja, você tem que julgar por meio de parâmetros objetivos. Agora, em um concurso, digamos que você tenha que escolher a melhor pintura, se a melhor pintura é essa ou aquela. Como que você vai escolher uma melhor pintura em aspectos 100% objetivos? É muito difícil, porque arte, trabalhos artísticos, elas têm uma característica subjetiva muito forte. Então, a doutrina ela vai preceituar que, embora haja a constante tentativa de tornar inclusive o concurso sendo julgado pela forma mais objetiva possível, é impossível que o concurso, em determinados casos, não tenha aspecto de subjetividade. Claro que isso tenta ser evitado ao máximo pela administração pública. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Então, por escolher trabalhos de natureza, em parte subjetiva, a modalidade concurso não consegue julgar o objeto de forma 100% objetiva, o que não quer dizer que não seja utilizado critérios que favoreçam a impessoalidade da escolha. Padrão, tudo que eu já expliquei. Beleza? E aqui vamos falar detalhes do concurso. Gente, o que é mais importante aqui? Mais importante aqui é o seguinte: saiu um edital de concurso que quer um projeto de um míssil. Qualquer um pode mandar? Não, né? Eu vou saber fazer um projeto de um míssil? Então, para até diminuir a quantidade de trabalhos e tornar viável o trabalho da comissão processante, vão ser feitas algumas exigências no edital. Então, só podem mandar, sejam engenheiros que tenham experiência no ramo, blá blá blá, sei lá. Vai ter um edital que possa gerar competitividade devida, né, dentro das devidas proporções. A parte mais técnica que talvez você tenha que saber do concurso é o seguinte: é que uma vez esse concurso sendo vencido, né, alguém ganhando esse concurso, aquele direito autoral fica com a administração pública. A administração pública está comprando o direito autoral, está comprando aquele projeto não é mais seu, aquele roteiro não é mais seu, aquele direito autoral pertence à administração pública, tá bom? Então é isso que eu falei aqui. Uma vez o trabalho sendo vencedor do concurso, pelo qual o licitante ganhou a remuneração ou prêmio devido, os direitos autorais são cedidos à administração pública. Ok? Tranquilo? Show de bola. E vamos para frente. Leilão. Gente, o leilão é para alienação, como eu já falei. Tranquilo. Essa alienação, ela vai ser feita tanto para bens imóveis, o que são bens imóveis, aqueles que você não pode mover, né? Por exemplo, um prédio, uma casa, um terreno, é um bem imóvel, como bens móveis, o que é bens móveis? Um carro, uma mesa, né? Aquilo que você via de regra você consegue mover, tá bom? Tranquilo.
O leilão será feito por leiloeiro oficial ou servidor designado, também será precedido de edital, e esse edital vai listar todas as situações previstas do leilão, ou seja, o menor lance, o valor do objeto avaliado e todas as coisas, né? Quem é que pode participar, como se habilitar para participar do leilão, entre outras situações. O grande segredo aqui é você saber o seguinte, que o leilão ele é feito com o objetivo de alienar. Alienar o quê? Bens da administração pública. Claro, existem algumas peculiaridades. Por exemplo, para bens imóveis, algumas vezes será necessário também uma autorização legislativa. Porque você imagina o seguinte: pode a administração pública simplesmente resolver o prefeito olhar para o negócio, um prédio público, e falar, vou vender esse troço? Não, aquilo ali tem uma função pública, então tem que passar por uma autorização legislativa, né, dentro da sua esfera, seja a Câmara dos Vereadores, seja Assembleia Legislativa e assim sucessivamente, né? Então, um leilão tranquilo, não tem muito aí o que a gente falar, tá bom? Tranquilo? Show de bola. Olha só agora uma coisa interessante do leilão, que são essas três coisinhas abaixo que eu vou falar, tá? Vai falar o seguinte, ó. O leilão não exigirá um registro cadastral prévio, ou seja, você pode se cadastrar para participar do leilão no mesmo dia, no mesmo momento em que ele esteja acontecendo. Outra coisa, o leilão não terá fase de habilitação. Gente, entenda isso aqui, você vai compreender a lógica. Pense em você. Você tem 50 mil reais para comprar um carro, certo? Quando você vai comprar um carro, o que que você quer saber daquele carro? Se é a cor que você gosta, se a mecânica tá boa, se é o ano que você quer, se é pouco rodado, se tá tudo funcionando, se o dono era confiável, se não teve sinistro, você quer saber um monte de coisa. Ou seja, na compra você tem requisitos de habilitação. Você precisa que aquele objeto cumpra determinados requisitos para que você possa comprá-lo. Perfeito? Agora, se você tem um carro e você anuncia ele por 50 mil, chega uma pessoa e fala assim, cara, toque 50 mil, me dá o carro. O que é que você faz? Você vende. Ah, mas aquele cara traiu a mulher. Ah, mas aquele cara corre 20 metros em 2 minutos. Ah, mas aquele cara ali não gosta de carne. Dane-se, você vende. Ou seja, não é necessário habilitação numa venda. A administração pública quer vender o seu produto pelo preço proposto. Ponto. Muito fácil de você entender essa lógica. Tá bom? Beleza. E aqui apenas um detalhe que fala que o leilão será homologado logo após a fase de lances padrão, tranquilinho, e vamos para frente. Diálogo competitivo, né? Como já foi falado, a modalidade do diálogo competitivo é restrita, ou seja, ela será unicamente utilizada em contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, então a palavra aqui é inovação, impossibilidade de o órgão e entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado, que se você parar para pensar, é a mesma coisa disso aqui, porque você imagina o seguinte, eu quero comprar uma caneta de 48 cores. Eu quero fazer um risco assim que saia 48 cores. Tem alguma caneta de 48 cores? Não. Então tem que ser adaptada a várias canetas. Se você adapta a várias canetas, mas eu quero que seja tudo no tamanho de uma caneta só, tem que ter uma inovação. Então, adaptação de soluções no mercado, porque você não acha o que você quer no mercado, necessita uma inovação. Simples assim, tá bom? E impossibilidade dessas especificações serem definidas com precisão. Se é algo que você quer uma inovação, algo que teoricamente não existe, como que você vai saber com precisão o resultado esperado? Se é algo que não existe, né? Então você não tem como saber isso com precisão. Então veja que esta modalidade ela acaba funcionando em um caráter de exceção, uma vez que ela será restrita a situações que envolvam inovações de maneira geral. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Outra situação, verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer as suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: solução técnica mais adequada, requisitos técnicos aptos e estrutura jurídico-financeira do contrato. Ou seja, gente, a palavra para o diálogo competitivo é inovação.
é algo que ainda não esteja consolidado no mercado. Então tem que ser algo inovador, tá bom? Então, o diálogo competitivo pode ser utilizado para que a administração pública possa identificar meios para satisfazer as suas necessidades. O que é isso? Inovação também. Imagina o seguinte: eu quero comer. Eu vou lá e como. É uma necessidade, eu sei como satisfazer minha necessidade. Agora, eu quero comer uma coisa, cara, que eu não sei o que é, meio agridoce, doce, meio salgado também, pode ser apimentado, não sei o que, não sei. Vamos pegar aqui um chefe de cozinha, ele vai sair fazendo um monte de coisa e para eu provar para ver se é bom. O que que é isso? Inovação. São meios para se descobrir as necessidades, como satisfazer as necessidades que eu tenho. Compreendeu? Então, a palavra para diálogo competitivo é inovação. Simples assim, fácil assim, tranquilo, tranquilo. E vamos para a frente. Beleza. Após isso, vão aparecer uma série de detalhamentos que eu deixei no seu material e que eu não vou aqui trazer para a aula porque não tem necessidade, que são prazos do diálogo competitivo, são como é que eu posso dizer, detalhezinhos, coisas do tipo, porque o diálogo competitivo é a modalidade mais explorada, tá? Então, para que eu explore toda essa situação, dê exemplos práticos, faça exercícios, teria que ter uma aula completa para modalidades. Como aqui eu quero passar uma visão geral, não é o objetivo, mas está tudo no seu material. Você pode ali consultar o seu material, que está tudo ali, tá bom? Tranquilo? Vamos que vamos então. Beleza. E vamos para tipos. Ou seja, o que vocês precisam saber do principal do assunto, as modalidades licitatórias, já foi falado. Agora nós temos que ver os tipos de licitação. Gente, vamos imaginar o seguinte: eu quero comprar, sei lá, gasolina, certo? Qual é o critério para comprar gasolina? O posto que estiver mais barato. Pronto. Se o critério para eu comprar gasolina é o posto que tiver mais barato, qual vai ser o tipo de licitação? Menor preço. Onde tiver o menor preço é onde eu vou comprar. Provavelmente sim, Paty, mas isso aí quem sabe são os monitores, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Lembre-se, tipo de licitação se vincula ao critério de julgamento. Ou seja, como eu também já falei para vocês, tipos de licitação é um assunto diferente de modalidades de licitação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? E quais são os tipos de licitação? Os critérios de julgamento, os quais serão utilizados na nova lei de licitação. São esses aqui. Menor preço, precisa explicar quando que vamos utilizar o menor preço. Quando o critério a ser observado seja o preço. Importante resgatar uma coisa que é lá do comecinho da lei, que é o objetivo primordial de um procedimento licitatório. Pergunta: a administração utiliza a licitação para buscar a proposta mais barata? E a resposta é não. Não é para buscar a proposta mais barata, é para buscar a proposta mais vantajosa. Como assim? Digamos que eu queira comprar feijão. Eu chego lá no mercado e vejo vários sacos de feijão e o mais barato, sei lá, é R$ 6. Quando eu chego nesse mais barato, do lado tem um que é R$ 4,50. Eu falo, caramba, vou nesse. Só que quando eu vou é feijão tipo 2. Qual é o mais vantajoso? É o feijão normal tipo um por R$ 6 ou o tipo 2 por R$ 4,50? Compreende? Então a administração ela não vai abrir mão de certos parâmetros de qualidade, por isso que se fala a proposta mais vantajosa, ou seja, a mais barata dentro um princípio de qualidade pré-estabelecido no edital. Tá bom? Beleza. Considerando que essa qualidade mínima já esteja pré-estabelecido no edital, a administração vai então buscar o menor preço. É isso que vai fazer esse critério de julgamento. Veja que toda licitação vai ter uma modalidade e um tipo. Então pode ser pregão por menor preço, que normalmente é, né? Leilão por maior lance ou oferta, e assim sucessivamente. Lógico que cai, meu nobre, o INSS cai o direito administrativo de maneira bem completa, tá bom? Maior desconto. Pessoal,
Qual é a diferença entre uma licitação de maior preço e maior desconto, menor preço e maior desconto? É simplesmente o ponto de parâmetro, o ponto de partida. Digamos o seguinte, vamos usar o mesmo exemplo. Eu sou administração pública e eu quero comprar feijão. Eu quero comprar feijão, então eu me dirijo ao mercado e escolho o feijão que tem o menor preço dentro da qualidade. Isso é menor preço. Uma outra situação é o seguinte: eu sou administração pública e eu falo o seguinte: olha, eu quero comprar feijão e o que eu quero pagar no feijão é R$ 6. Quem me der o maior desconto em cima disso, eu compro. Aí vai chegar uma pessoa e vai falar, cara, eu dou 5% de desconto, ou tá, eu dou 10% de desconto. E assim vai sendo sucessivamente em lances crescentes, né, de acordo com a porcentagem. 5%, 6%, 7%, 10% até dar certo. Enquanto que o menor preço são lances decrescentes, né? R$ 6, R$ 5,99, R$ 5,98 e assim sucessivamente, tá bom? Então essa aí é a diferença para um e outro, beleza? Tranquilo? Show de bola. Continuando aqui a nossa brincadeirinha, né? Continuando a nossa brincadeirinha. E vamos que vamos. Uma outra coisa aqui a ser analisada será a melhor técnica ou conteúdo artístico. Gente, precisa dizer que esse tipo de licitação, esse critério de julgamento será utilizado no concurso? Conteúdo artístico e o concurso é feito para analisar trabalho, selecionar trabalho técnico, científico, artístico. Então, já está tudo do jeito certo. Técnica e preço. Como assim? Vamos dizer o seguinte: imagine que eu quero colocar a minha filha num colégio, certo? E eu falo o seguinte, cara, eu quero colocar a minha filha no colégio e o critério que eu vou utilizar para colocar a minha filha no colégio é melhor técnica. Ou seja, melhor técnico, conteúdo artístico. Ou seja, eu vou em todos os colégios da região e vejo o que eu acho melhor. Quanto à mensalidade, R$ 6.000, dane-se, R$ 10.000, dane-se, eu não estou importado com preço, porque o meu critério de julgamento é melhor técnica, tá bom? Beleza. Agora, digamos que eu falo o seguinte, cara, eu quero botar minha filha num colégio muito bom, mas que eu pague até uma mensalidade de R$ 1.500, sei lá, R$ 1.800, R$ 2.000. Ou seja, eu vou ponderar. Vai ter colégio que vai ser R$ 2.000, só que vai ser bem bom. Vai ter colégio que vai ser 1.500, só que vai ser só um pouquinho pior que esse ou até a mesma qualidade. Então eu vou usar a técnica e o preço como fatores de ponderação. Simples assim, critério de julgamento utilizado. Continuando, maior lance em caso de leilão, aqui né, não tem segredo, né? Se você está vendendo alguma coisa, quem oferece o maior preço leva. E maior retorno econômico, que é o tipo, que é uma inovação, digamos assim, da lei, da nova lei de licitação, né? Da lei 14.133 de 2021. Esse maior retorno econômico é uma inovação, então ele está sendo bem cobrado em provas, certo? E padrão para você nunca mais errar. Quando se fala em maior retorno econômico, a gente está falando de contrato de eficiência. Basicamente, gente, funciona da seguinte forma. Imagina que você chega, né, para determinada pessoa e você presta um serviço. E aí você fala assim, olha, o meu preço é R$ 200 a hora para prestar esse serviço. Agora, se o resultado do serviço for bom, eu vou ganhar mais. Quanto melhor for, melhor eu ganho. Então, 200 é a base. Porém, se o resultado do serviço não for o esperado, não vai ser R$ 200 que eu vou ganhar. Vai ser 150, 140. E se ele for muito abaixo do esperado, além de eu ganhar menos, eu ainda tenho que pagar uma multa. Isso é o contrato de eficiência. Isso é o critério de julgamento pelo maior retorno econômico. Ele cria uma possibilidade de você fazer uma via de mão dupla com o contratante, com o contratado, certo? Para que a administração pública possa ter também esse fator de barganha. Lembrando, gente, que você, como licitante, dono de uma empresa que quer participar de uma licitação, você tem um edital gigante, você só participa quando quer. Os contratos administrativos, eles são contratos de adesão. O que é um contrato de adesão? Eu brinco que é que nem você casar com uma pessoa muito mais bonita que você. A pessoa vai chegar e falar o seguinte: olha, você quer casar comigo? Quero, então.
A condição é essa. Aceita? E você tem a liberdade de falar, não, não aceito e sair fora. Mas se você falar aceito, as condições são aquelas e elas são exorbitantes, ou seja, são inegociáveis. Isso é um contrato de adesão. Então a administração pública não vai te colocar numa armadilha nesse maior retorno econômico. Vai estar tudo no edital. Você vai ler, você vai participar, se você quiser. Ok? Tranquilo? Show de bola. E vamos para frente. Explicando em detalhes tudo que eu já falei, tá? Não tem aí dificuldade nenhuma, porque é basicamente, né, tudo que eu já falei aí pra gente falar. Vai ter o seguinte, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Menor preço ou maior desconto. O julgamento por menor preço ou maior desconto, então, cara, isso aqui é tudo que eu já falei, tá? Então, eu vou pular aqui a parte chata, certo? E a gente aqui vai explicar o que é necessário que seja explicado, tá bom? Então, vamos lá. Como eu já falei, não basta ser o mais barato ou ter o maior desconto, deve atender os padrões mínimos de qualidade. Até porque a administração pública ela não busca a proposta mais barata, ela busca a proposta mais vantajosa, não é verdade? Outra coisa, isso aqui é tranquilo, mas o juridiquês pode acabar complicando. Esse é o problema do direito, né, cara? É para ser tudo fácil. Só que como tem muito juridiquês, às vezes a galera não se liga. O que são custos indiretos que podem ser considerados? Gente, eu vou comprar um carro zero. Qual é o valor do carro? Hoje em dia tá tudo um absurdo, né, cara? Um HB20 tá 280 mil. Não tô brincando, mas tá tudo muito caro. O carro tá foda. Mas beleza. Digamos que eu vou lá e vou comprar um carro. Qual é o valor direto? É o valor do carro. Eu só vejo isso na hora que eu compro um carro zero? Não. Eu vejo consumo de combustível, preço de revisões, custo de manutenção. Tudo isso são valores indiretos. São valores que vêm junto com o valor principal do carro como custos relacionados à manutenção daquele carro. Ok? Então é lógico que quando a administração pública for fazer uma licitação, que ela pode e até mesmo deve considerar esses custos indiretos, para não ficar pensando ali só no custo nominal, né, no custo padrão. Então, tranquilo, não tem nenhuma dificuldade nisso aí, beleza? E do mesmo jeito que eu já expliquei, quando você tem a licitação por menor preço, né, você fala o seguinte: um licitante fala, dou R$ 10, vendo por 10, outro fala, vendo por 9,50, outro fala, vendo por 9,20. Aí outro, vendo por 9, aí o outro, vendo por 8,80, aí ninguém fala mais nada, é essa proposta que vence. Na de maior desconto, a administração pública fala assim: olha, eu vou até parar aqui, cara, para responder a pergunta aqui do Roger Christian. O Roger Christian, meu amigo, olha só. Não tem como saber. Se fosse assim, olha que coisa interessante. Licitação vai cair na sua prova? Sim, com certeza absoluta. Isso aqui que eu estou falando vai cair na sua prova? Impossível saber. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então, a matéria licitação como um todo, isso vai cair na prova do INSS. Agora, se você decorar tudo isso aqui que eu tô passando, é certeza absoluta que você vai acertar uma questão? Não tem como. Agora, se você decorar a lei inteira de cabo a rabo, é certeza absoluta que você vai acertar a questão aí, certo? Então, não tem como saber, beleza? Vamos lá. Como eu já falei aqui, né, que tem aqui por menor preço, enquanto a por maior desconto fala o seguinte, a administração fala, olha, eu pago 10. E aí chega um cara e fala assim, beleza, eu dou 10% de desconto. Outro fala, eu dou 12%. Outro fala, eu dou 15%. Ou seja, na licitação por maior desconto, o preço já é definido pela administração e os lances se dão por desconto sobre o preço base, né? Tranquilo, fácil, fácil, sem maiores problemas. E vamos para frente. Eu sempre digo, até vou falar isso aqui um pouquinho depois, vamos terminar isso aqui. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Tranquilo, fácil, fácil. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas, o edital deve definir o prêmio, o critério de julgamento, né, utilizado será melhor técnico, conteúdo artístico, né? E por aí vai, né? Então aqui, eu até errei aqui, é segundo a lei 14.133,
O tipo melhor técnica ou conteúdo artístico pode ser utilizado exclusivamente para objetos que exijam um julgamento de técnica ou conteúdo artístico, ok? Então, tranquilo, mais especificamente, né, usados primordialmente na modalidade concurso, beleza? Técnica e preço. Aqui sim, cara, vem uma parada interessante. Isso aqui é uma coisa legal para você levar para a prova, porque olha só, o tipo técnica e preço, ele só vai poder ser utilizado em serviços que tenham natureza predominante intelectual. Ou seja, para licitar um bem-serviço comum, uma caneta esferográfica, uma garrafa d'água, eu posso usar o critério de julgamento técnica e preço? Não. Por quê? Porque eu vou ter que licitar por pregão. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que utilizar ou menor preço ou maior desconto, que são aqueles critérios de julgamento que se enquadram na modalidade pregão, certo? Ou seja, eu só vou poder utilizar o critério de julgamento técnica e preço quando for um bem que não seja comum, um bem que tenha uma composição predominantemente intelectual, tá bom? Bem ou serviço, né? Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e domínio restrito, serviços especiais de tecnologia da informação e obras e serviços especiais de engenharia. Se você ficou ligado lá no começo da aula, você vai ver que essa modalidade aqui, técnica e preço, ela é muito utilizada para a concorrência. Ok? Então perceba, de maneira geral, este critério, né, técnica e preço, ele será utilizado para objetos de natureza intelectual e tecnológica. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Atenção! O desempenho anterior na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica. Lógico, né, velho? Vamos usar aquele exemplo. Digamos que você seja aquele solteiro ou solteira, né? Para solteira é mais fácil, que esteja querendo curtir a vida. Chega sexta-feira, você quer escolher o seu príncipe encantado para curtir uma noite de Cinderela. O que que você vai pensar? Pô, cara, peraí. Esse aqui eu já saí e o cara é bom. Você não vai considerar esse o cara é bom para avaliar a técnica do cara? Lógico que vai e vice-versa, né? É um exemplo chulo, mas é assim que funciona. É lógico que desempenhos anteriores podem ser utilizados como padrão para se auferir a técnica do julgamento atual. Simples assim, tranquilo, fácil, fácil. Beleza? O julgamento nos tipos melhor técnica e preço será feito por comissão de no mínimo 3 membros, isso é padrão. 99% das vezes no direito administrativo, quando se fala comissão, são 3 membros, tá? A comissão ela tem que ser normalmente de 3 membros, porque comissão de 2 membros, cara, não é uma comissão, né? São dois brother, não é verdade? Então, vamos que vamos. E maior lance. Pessoal, aqui ficou fácil, né, cara? Maior lance vai ser utilizado só no leilão, né, cara? Porque no maior lance você tá vendendo, alienando, né? E a única modalidade que serve para você alienar é o leilão. Então fica fácil, fácil aí, né? Você entender que o maior lance é para leilão. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. E finalmente, maior retorno econômico, né? Que é o mel do mel, assim, né? E por que eu falo mel do mel? Justamente pela situação de que essa inovação acaba sendo muito cobrada em provas de concurso público, tá bom? Por quê? Porque normalmente inovações de uma lei tendem a ser cobradas. Então, aí uma dica que eu dou para você que estuda direito. Tem que estudar determinada lei. Quando você entrar na lei, você tem que ir na lei seca para dar aquela conferida, viu? Você vai botar o número da lei no Google e vai entrar lá no site do Planalto, você vai ver a lei toda. Põe um Ctrl+F 2022 para ver se tem alguma atualização de 2022. Depois Ctrl+F 2021 e assim sucessivamente, até para você ter certeza que o que você está estudando está atualizado. Se você vê que tem atualização de 2022, 2021, dá uma atenção especial para essas atualizações. Os examinadores adoram cobrar novidades. E
esse critério do maior retorno econômico, assim como a modalidade do diálogo competitivo, são novidades da nova lei de licitações, novidades bem novas. Então, faz parte de uma tendência que o examinador cobre isso aí. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Maior retorno econômico. Este critério de julgamento é utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência. Então, você já lembra disso. Maior retorno econômico fala em contrato de eficiência. Aquilo que eu falei, ó, lá atrás, ó, maior retorno econômico, contrato de eficiência. Você juntou essas duas coisas aí, não tem como errar. Não é verdade? E considerará a maior economia para a administração, coisa que eu também já expliquei, certo? Então aqui você vai ter duas situações, uma proposta de trabalho e uma proposta de preço. Ou seja, você vai falar o seguinte: olha, eu vou executar determinado trabalho. Por esse determinado trabalho, eu vou cobrar determinado preço. Se o trabalho que eu efetivamente executar for melhor, for mais valoroso, mais trabalhoso, digamos assim, se eu fizer mais, der mais resultado do que a minha proposta de trabalho original constar, eu terei uma remuneração proporcionalmente maior também. Só que a recíproca é verdadeira, como eu já expliquei. Tá bom? Então, quando você vai fazer esse critério, você vai entregar, né, duas situações: proposta de trabalho e proposta de preço. Vamos lá. Beleza. Importante, a remuneração devida do contratado terá como base a economia gerada, justamente, né, porque o contrato de eficiência vai considerar a maior economia. Então, a economia gerada é a base, né, daquela situação. Tá bom? Tranquilo? Show de bola e vamos que vamos! Não geração de economia. Ou seja, deu ruim. Eu falo que vou gerar determinada economia nessa proposta de trabalho e não gera economia nenhuma. Puta que pariu, meu irmão. Lenhou, fiz propaganda enganosa, né? A gente que tá no mundão sabe como é que funciona isso, né, meu? Propaganda enganosa é o que mais tem nesse mundo aí de Deus, tá? Então, não geração de economia. A diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Tranquilo. Se essa diferença for superior ao limite máximo, o contratado ainda pode ter sanções, ou seja, além dele ganhar menos, ainda pode ter que pagar uma multa, ainda pode ter que ficar prejudicado. Beleza? É por isso que essa modalidade do maior retorno econômico, a empresa tem que confiar muito no seu taco, né, cara? Você tem que falar o seguinte: meu irmão, eu vou fazer acontecer. Se eu fizer menos do que eu disser que eu vou fazer acontecer, eu vou ganhar menos. Se eu fizer muito menos, você ainda me expõe, né? Agora, se eu fizer mais, eu vou ganhar mais também. E é assim que funciona. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. E aqui, uma relação entre as modalidades e os critérios a serem utilizados, né, para cada modalidade. Lembra que eu falei que a concorrência pode mais, né? Quem pode o mais, pode o menos? Então vamos lá. A concorrência, ela pode utilizar qualquer critério. Perceba, eu sempre gosto de fazer essas coisas que me ajudam muito. Perceba que aqui nós temos 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a concorrência, ela pode utilizar 5 critérios. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o critério que falta aqui, que a concorrência não pode utilizar? Maior lance. Por quê? Porque a concorrência não se destina a alienar nada. Toda alienação na administração pública, de acordo com a Lei 14.133 de 2021, vulga nova Lei de Licitações, qualquer alienação é feita pela modalidade leilão. Tá bom? Tranquilo? O pregão, como ele se destina a bens e serviços comuns, como é comum, né, vai se apegar no quesito preço. E quais são os dois critérios de julgamentos, né, que mais vão considerar o quesito preço? Menor preço e maior desconto. Fácil, fácil.
Concurso. Concurso é para escolher melhor trabalho técnico, científico ou artístico. Então é lógico que o concurso vai utilizar o critério de melhor técnica ou conteúdo artístico. Leilão é para venda e a gente vai vender para quem pagar mais. Então é lógico que o leilão vai utilizar o maior lance. E aqui, aquela coisinha para você lembrar. Lembra que eu falei? Foca muito em técnica e preço, foca muito em diálogo competitivo. E lembra que o diálogo competitivo vai ter que utilizar técnica e preço, até porque é feita uma proposta de trabalho, ou seja, uma proposta técnica e uma proposta de preço. Então, tá tudo encaixadinho, meu brother. E assim eu finalizo modalidades e critérios de julgamento, também chamado de tipos de licitação. Tá bom? Vou tomar uma aguinha para a gente ir por o nosso último caso, né, que é a contratação direta, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, se manifestem, que enquanto eu tomo uma água aqui, eu vou ler a dúvida de vocês e vou explicar, tá bom? Por o nosso último. Deixa eu tomar minha água. Nada? Tudo tranquilo? Beleza. Show de bola. Vamos lá então. Pessoal, continuando, vamos falar de contratação direta. Primeiro de tudo, o que é uma contratação direta? A contratação direta nada mais é do que você não precisar de uma licitação. Veja que para você fazer qualquer compra, aquisição, alienação, não, Thiago, essa aula é só teórica. Correção de questões a gente deixa mais para o pós-edital. Veja que para você fazer qualquer compra, contratação, né, alienação, tudo, você precisa, via de regra, de uma licitação. Você precisa desse procedimento burocrático chamado licitação para que você possa efetuar essas operações dentro da administração pública. Porém, existem situações em que você não precisa utilizar a licitação, em que você pode pular essa etapa, ou seja, eliminá-la. Não precisa nem dizer que isso é um prato cheio para superfaturamento e corrupção. Por quê? Porque não vai ficar nada efetivamente tão registrado como ficaria se houvesse uma licitação. Só que tem situações que não tem como você licitar. Então, regra geral, nós temos duas situações de contratação direta. Nós temos a situação de inexigibilidade e de dispensa. Quando a licitação é dispensável, quando é uma hipótese de dispensa. A dispensa ela acontece quando você pode licitar, mas você prefere não fazê-lo. Como assim? Uma calamidade pública, por exemplo. Deu calamidade pública, Covid estourando, deslizamento de terra, você vê o povo morrendo na rua, você fala, eita porra, meu, tem que comprar atadura, que o hospital tá sem. Tá todo mundo ali sangrando, fratura exposta e os caralho. Não, peraí, vamos fazer uma licitação, né? Vamos, é atadura. Então, beleza. Faz aí comissão, tal, daqui a 2 meses a gente consegue pegar essa atadura, o povo vai estar lá gangrenando já. Morto, todo mundo morto. Não tem sentido nenhum. Então, em uma questão de calamidade pública, você pode até fazer a licitação, mas você pode preferir não fazer. Você pode justificar, olha, não tem sentido fazer a licitação, aí você vai lá e compra direto a atadura. Onde a gente viu isso? Nos respiradores, lembra lá? Isso é tão 2020, né? Início de 2021, os respiradores, que os respiradores eram para ser, sei lá, 18 mil reais e foram comprados por 200, né? Foram utilizados por meio de dispensa de licitação. E quando é uma inexigibilidade de licitação? A inexigibilidade de licitação ela vai existir quando a licitação ela for impossível ou inviável. Ou seja, não tem como você licitar. Como assim, Ricardo? Por exemplo, eu quero comprar uma caneta. E digamos que nesse mundo distópico só tenha uma empresa no estado inteiro do Paraná, que é onde eu moro, que venda.
caneta. Eu vou comprar de quem? Se só tem ela. Tem que comprar dela. Então, fornecedor exclusivo torna a licitação impossível. Porque se você licitar, só vai ter ele mesmo, vai ser que nem um concurso que só tenha um concorrente e não tem a pontuação mínima. Se você pegar a prova, assinar e entregar, você passa. Certo? Ou seja, isso torna a licitação impossível. Outro caso bem famoso de licitação impossível ou inviável, o caso dos sertanejos. Artística, contratação artística, música, essas coisas, né? São feitos por inexigibilidade de licitação. Então você já sabe, eu nem preciso aqui falar e lembrar para vocês o escândalo, né, que aconteceu e que acordou o olho de muita gente. Que a gente mora aqui, vai no show pago pela prefeitura, a gente já olha pro show e já fala, tão roubando, meu. Mas isso aí, velho, isso aí é de se fuder, não é verdade? Então, essa é uma situação de inexigibilidade de licitação, tá bom? Lembre-se, a contratação direta, ela é feita especificamente para casos determinados, seja inexigibilidade ou seja dispensa. A regra é que se licite. Sempre que possível, você vai licitar, ok? Tanto que, caso você não licite, se utilize de uma inexigibilidade ou uma dispensa, você tem que justificar isso muito bem justificado. Você não pode fazer isso aí de qualquer forma, tá bom? Então está aqui. Inexigibilidade de licitação. Ela vai acontecer quando a competição for impossível ou inviável, que eu já falei para vocês. E a dispensa de licitação, ela vai acontecer quando, apesar de viável, a competição é inconveniente ao interesse público. Beleza de Creuza. Então você já sabe, né, meu aluno? Eu nem preciso lhe dizer que é maravilhosa. E vamos para onde? Vamos para a frente, vamos para a frente, vamos para a frente. Beleza. Calma lá, calma lá, calma lá. Vamos lá. Gente, isso aqui é tranquilo. Eu já não falei que você precisa ter todo o cuidado do mundo para fazer uma contratação direta? Então você tem que ter isso formalizado, você tem que estimar quanto você vai gastar. Isso tem que ser embasado por parecer jurídico e parecer técnico. Você tem que demonstrar que a administração pública tem dinheiro para pagar aquilo. Não dá para você prever um show para 50 mil pessoas em uma cidadezinha que só tem hotel para 10 pessoas. Não dá. Para com essa porra. Que dá pra ver que é merda. Tá cheirando a merda. Beleza? Vamos que vamos. Razão de escolha do contratado, justificativa de preço, autorização, certo? Agora, o mais interessante aqui dessa parte é você saber desse artigo 73. Olha só. Na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente. O que é que isso quer dizer? Pessoal, sempre tem um responsável pela licitação. E hoje em dia, depois do Google, ninguém é tonto. Então, você chega lá e fala o seguinte: só tem uma empresa que está vendendo essa caneta aqui no estado. Quanto é o valor dessa caneta? Não, cara, essa caneta aqui, normalmente no mercado é R$ 10, tá? Eu chutei por cima. E a empresa está se utilizando da sua condição de único fornecedor e está me vendendo essa caneta por R$ 400. Meu irmão, eu sei que tá merda. Eu sei que tá errado. E quando é que isso acontece? O cara fala assim, ó, meu irmão, se ligue. Eu vou te vender isso aqui por 400 conto. R$ 200 de cada caneta, fica com a prefeitura. Tá suave. Porra, já vou ganhar muito mais mesmo. Uma mão lava a outra, tá tudo certo. Infelizmente, essa é uma prática comum. Só que hoje em dia ninguém mais é menino, né? Então, descobriu que teve dolo, ou seja, intenção, fraude ou erro grosseiro, a culpa é tanto da empresa que vendeu, porque a empresa sabe o valor que ela tem, ela não é tonta, ela sabe que aquele produto ali custa tal, se ela superfatura, ela sabe que superfaturou, e a responsabilidade também é do agente público que comprou. E veja que não é da administração pública, é do agente, é da pessoa, é do servidor público que comprou. Entende? E a responsabilidade é solidária.
O que é uma responsabilidade solidária? É de todos ao mesmo tempo. Não é subsidiária. Subsidiária, sim, a responsabilidade é desse cara. Ele não tem mais como pagar a despesa. Aí sobra para esse cara. Como, por exemplo, um fiador de imóvel, né? Responsabilidade solidária é os dois. Certo? Tranquilo? Show de bola. Lembre-se disso. Então, como eu falei, lembre-se. A responsabilidade, ela é solidária em caso de erro grosseiro, dolo ou fraude. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Licitação inexigível. Pessoal, como eu já falei, a licitação inexigível, ela vai acontecer em situações em que a competição, ou seja, a licitação, já que a licitação ela é pautada na competitividade, né? Você precisa de competitividade para que você selecione a proposta mais vantajosa. A licitação inexigível, ela vai se dar quando essa competição for impossível ou inviável. E quando que isso vai acontecer? Quando não tem como ter concorrência, como você não tem como definir o objeto, ou quando é impossível você julgar objetivamente. Isso aqui é o que mais cai em prova de licitação, sem sombra de dúvida, é você saber diferenciar inexigibilidade e dispensa. E aqui vem uma mandinga. Olha só. Quando você vai olhar, as possibilidades de dispensa de licitação são mais de 30. Não tem como você decorar tudo. Até tem, né, meu? Até tem. Mas não tem porquê. Você tem muita coisa para estudar, você não vai decorar todas as hipóteses de dispensa. Você não é tonto. Já inexigibilidade são 5. Então, qual é a lógica? Você decora essas 5. O que não for essas 5 é dispensa. O que for essas 5 é inexigibilidade. Outra coisa importante. As hipóteses de inexigibilidade, elas são exemplificativas. Ou seja, na lei tem 5, só que podem existir mais. Ricardo, e se o examinador colocar na minha prova uma que não está na lei? Você não é obrigado a saber. Aí ele tem que demonstrar no enunciado que aquela situação tornou a licitação impossível. Tornou a licitação impossível ou inviável, estamos diante de uma inexigibilidade. Compreendeu? Compreendeu? Toda perdida? O que tá perdido? Fala aí alguma coisa aí que eu tento fazer com que você se encontre, né? Eu tento ser a direção da sua vida, a sua luz, tá? Então é só falar aí que eu tento aqui reexplicar, tá bom? Beleza. Como eu falei, as hipóteses de exigibilidade, elas são exemplificativas, enquanto as hipóteses de dispensa, elas são taxativas. O que significa ser taxativo? Significa que só são aquelas que estão na lei, não existe outra. Certo? Lembra disso. Inexigibilidade exemplificativa, dispensa taxativa. Carol Ribeiro. E se a empresa não cumpre o contrato, pode encerrar na hora ou somente no prazo prescrito no contrato? Aí a gente vai entrar no assunto contratos, tá? E aí eu vou explicar aqui de maneira resumida o que acontece. A administração, ela tem o poder de quebra do contrato em caso de não prestação do objeto. Então, digamos, por exemplo, uma coisa bem simples. Digamos que a administração pública faça um contrato com uma padaria para fornecer 100 pães por dia para distribuir ali para os servidores na hora do lanche, certo? Chegou um dia e não tinha 100 pães, 70, a administração pública notifica. Porra, é essa, meu irmão? Era para ser 100. No outro dia, foi 80 pães, a administração pública multa. Olha só, multa prevista no contrato. Em caso de não prestação do objeto, você vai ter uma multa de 5 mil, sei lá. Continuou o problema, a administração multa novamente, encerra o contrato e faz o contrato com outra pessoa. Tranquilo. Ah, tranquilo, vamos que vamos. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Justificativa para 5 situações. Justificar inexigibilidade é condição de eficácia do ato, ou seja, é a condição que aquele ato pode ser efetivado. Eficácia tem a ver com a efetivação, né? Com o resultado daquele ato, certo?
Basicamente, gente, sem juridiquês é o seguinte: é necessário que uma inexigibilidade seja justificada. Porque você não está licitando, meu. É a mesma coisa do seguinte: imagine o seguinte. Eu sempre uso esse exemplo. O Brasil, o Estado, o município, é um grande condomínio no qual os nossos impostos são a taxa de condomínio e o prefeito, o presidente, o governador é o síndico. Quem mora em condomínio sabe. Se você chega no condomínio e você vê uma fonte de ouro reluzente jogando água, a primeira coisa que você vai falar é o seguinte: peraí, meu irmão, estão pegando o meu condomínio para comprar fonte de ouro? Que porra é essa? É a mesma coisa. Você vai falar: por que que você comprou? Como você comprou? Cadê a nota fiscal? Cadê tudo? Isso é o que comprova, é o que dá meios de controle. Uma inexigibilidade de licitação significa que não houve licitação. É literalmente a administração fazendo o que quer com seu dinheiro. Então tem que justificar o porquê está fazendo isso, tá bom? Então essa justificativa ela vai abraçar o porquê você está escolhendo aquele fornecedor ou executante, o porquê você está pagando aquele preço e com os projetos de pesquisa que embasaram aquela situação. Já falei que se comprovado superfaturamento, que é o que a administração pública mais tem medo, né, quando se fala em lei de licitações, a responsabilidade é solidária, né? Já falei isso aí. E vamos lá, gente. Vamos aqui para o mel do mel da aula. Quais são as 5 situações, os 5 exemplos de inexigibilidade? Gente, esses 5 exemplos você tem que saber. Ah, Ricardo, mas eu não consigo decorar. Tem que decorar. Ah, Ricardo, mas eu sou péssimo em decorar. Então o concurso não é para tu, cara. Porque você precisa decorar um monte de coisa, ou pelo menos compreender e lembrar de um monte de coisa para fazer uma prova. Então já quebra essa limitação, mas não consigo. Meu, então não é para tu. Se você não consegue aprender isso aqui, como é que você vai aprender o direito administrativo inteiro, o direito constitucional inteiro, a ética inteira, o regime jurídico inteiro, o negócio inteiro, o direito previdenciário inteiro para uma prova do INSS, fora português e RLM? Então quebra essa situação. Ah, eu não consigo, não tem como. Então, meu, nem segue esse caminho. Nem segue esse caminho que não é para tu. Agora, eu ainda não sei, mas eu sei que consigo. Eu vou me dedicar até conseguir. Puta, esse caminho é para você. Beleza? Tranquilo? Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas esse caminho é para você. Beleza? Então vamos lá. Quais são as situações? Vem comigo. Situação 1. Produtor ou fornecedor exclusivo. Vedada preferência de marca. Vamos explicar? Vamos explicar. Pessoal, seguinte. Imagine a seguinte situação. Eu preciso comprar determinado produto. Só que só tem uma loja no município que venda aquele produto. Então só tem um fornecedor. Como a licitação é municipal, eu tenho que comprar daquele fornecedor. Então ele é um fornecedor exclusivo. Pode ter uma licitação inexigível? Pode, porque a licitação é impossível. Agora imagine o seguinte, se eu falar assim, ó, eu quero comprar iPhone. Quantas lojas no Brasil vendem celular? Milhões. iPhone é de que marca? Da Apple. Não importa de que loja eu comprar o iPhone. O dinheiro vai para a Apple. Então, você não pode indicar marca em uma inexigibilidade, porque senão toda licitação fica inexigível. Se eu chego e falo o seguinte, eu quero um iPhone da Apple, um iPhone 13, eu indiquei marca. A licitação não é mais inexigível. Agora, se eu falar o seguinte, eu quero um celular que tenha características semelhantes à do iPhone. Então você está pegando um iPhone e botando como uma comparação. Aí tem vários celulares. Então você está definindo um padrão de qualidade, certo? Isso aí não é indicar marca, tá bom? Mas lembre-se, primeira situação de inexigibilidade, fornecedor ou prestador de serviço exclusivo, vedada a preferência de marca. Segunda situação de inexigibilidade. Serviço singular de notória especialização. Vamos lá. Pessoal,
O que é um serviço singular? Essa aula que eu estou dando agora, a aula que eu estou dando, eu não estou falando que é melhor nem pior, mas ela é exatamente igual à de outro professor, não tem como. Cada aula é singular. A minha aula é singular, a aula do outro professor é singular, a aula de outro professor é singular, a aula de outro professor é singular. Isso é um serviço singular. Por quê? Porque é um serviço que depende da intelectualidade, é um serviço técnico de cada pessoa. Beleza? Então, se a administração pública quer uma aula de Ricardo Barrios, só tem eu. É um serviço singular. Um exemplo muito claro: Brasília, que só tem obra de Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer é um serviço singular, é um serviço de arquitetura singular. Notória especialização. O que é notória especialização? É quando você tem experiência comprovada no ramo por meio de coisas antigas, de trabalhos antigos. Porque senão pense comigo, qualquer sobrinho de prefeito, amigo de governador, no final é que acaba acontecendo, né? A gente sabe. Tem uma licitação de uma obra, 10 milhões de reais. O cara vai lá e monta uma empresa de engenharia, participa da licitação e ganha. Aí você fala, não, mas peraí, meu, como é que você ganhou essa porra por inexigibilidade se você nunca construiu um prédio na vida? Cadê a notória especialização? Então é um jeito de proteger isso. Então a notória especialização é o seguinte, eu já dei muitas aulas, minhas aulas estão aí, eu já tenho uma competência, digamos assim, estabelecida. Então isso é uma notória especialização. Tá bom? Tem vedação? Tem vedação. A vedação é serviço de publicidade e divulgação. Para quê? Para evitar marqueteiro em campanha política, né? Para que marqueteiro de campanha política não seja licitado, né? Então, serviços de publicidade e divulgação são vedações dessa hipótese de inexigibilidade. Situação 3. Essa aqui tá escancarada, né, cara? É o que a gente viu nos noticiários, apareceu um monte aí, ficou famoso. Profissional de qualquer setor artístico. Pode ser músico, pode ser banda, pode ser escritor, pode ser qualquer coisa. Desde que consagrado pela crítica ou público. Então perceba. Zé Neto e Cristiano. Vou dar nome aos bois. É consagrado pela crítica? Não sei. É consagrado pelo público? É. Muita gente gosta. Certo? Anitta. É consagrado pela crítica? É consagrado pelo público? É. Muita gente gosta. Chico Buarque é consagrado pela crítica? É. É consagrado pelo público? Nem todo mundo gosta, mas muita gente gosta. Certo? Beleza. Se eu quero um show de Anitta, tem outra Anitta? Não. Se eu quero um show de Chico Buarque, tem outro Chico Buarque? Não. Beleza? Então é por isso que profissional do setor artístico é licitação inexigível. Certo? Nem precisa falar que cheira a superfaturamento. Não é verdade? Quarta situação, credenciamento. Veja que aqui não tem vedação, né? Aqui tem condição, desde que consagrado pela crítica ou público. Quarta situação, credenciamento. Pessoal, o que é credenciamento? Vou dar um exemplo bem prático. Plantão de médico. Como é que funciona, regra geral, plantão de médico em município? O município ele fala o seguinte: olha, a gente precisa credenciar médicos para fazer plantões aqui na urgência desse município. Aí, via de regra, o médico abre uma empresa, porque o médico é pejotizado, né, regra geral. Ele abre uma empresa, um MEI, né, sei lá, uma empresa, uma limitada, né, que normalmente vai ganhar mais que o MEI. E credencia seus dados. Aí, aquele município credencia vários médicos. Vai ter a necessidade de um plantão amanhã. Ele pega e fala para esse grupo de credenciados: olha, vai ter um plantão amanhã. Quem quer? O primeiro que falar eu é o que vai. Isso é credenciamento. Você já deixa habilitado, cadastrado, bonitinho, certinho, uma lista de interessados. Ah, mas naquele dia, esse médico que falou primeiro está em outro plantão. Ah, então vai ser o próximo, tal, não sei o quê. Isso que é credenciamento. Quero participar dessa lista de credenciamento. Vou lá como médico, chego no município e me credencio. Simples assim. Então, o credenciamento acaba sendo uma inexigibilidade de licitação. Tá bom? E a última situação é a locação ou aquisição, tá? Faltou aqui, ou seja, locação ou compra de imóvel em que se comprove a necessidade. Como assim? Meu nobre, olha só. Eu sou administração pública,
e eu quero montar uma escola naquele município. Precisa de um prédio, né? De um espaço para montar a escola. Só que naquele município, naquele bairro, só tem um terreno com tamanho suficiente para colocar uma escola. Ou então tem três, só que só um deles é em via urbana, é perto de residências, é o melhor para a escola. Eu vou ter que licitar entre os três e se o outro der o preço mais barato eu vou para lá, botar a escola lá longe? Não tem sentido. Se eu demonstrar que aquele imóvel é necessário para a administração pública, para aquele objetivo, seja para eu alugar o imóvel ou comprar o imóvel, eu posso fazer isso sem licitação, por uma inexigibilidade. Claro, desde que eu justifique que aquele imóvel é necessário. Simples assim? Simples assim. Alguma dúvida? Podem falar, tá bom? Então, recapitulando, quais são as hipóteses de inexigibilidade? Lembrando que essas hipóteses são exemplificativas, tá? Como eu falei, pode existir outra situação que não seja essa? Pode. Posso dar um exemplo? Não, cara, porque eu nem consigo pensar. Mas se o examinador conseguir pensar, ele vai ter que demonstrar que a licitação é impossível ou inviável, tá bom? Essa hipótese, então, é exemplificativa e você tem essas situações aqui, tá bom? Beleza? Show de bola. Alguma dúvida? Falem para mim que eu vou passar adiante. Vamos lá. Nenhuma dúvida? Posso seguir? Então eu seguirei. Beleza? Tranquilo? Então você já sabe que é show de bola. E vamos para onde? Vamos para a frente. Vamos lá. E para finalizar essa aula, pessoal, que já está aqui no finalzinho, aqui tem uns exemplos de exigibilidade, de inexigibilidade, tá lá no seu material, tá? Isso aqui eu já expliquei, o que é o credenciamento e o que é a alocação de imóveis específicos, tudo tranquilo. E chegamos na dispensa de licitação. Como eu já falei para vocês, a dispensa, ela é aquela situação em que a licitação é possível, só que a administração prefere não fazer. Como eu já falei, uma situação de calamidade pública, por exemplo. Aqui você tem um detalhe, porque a lei ela separa em dispensável e dispensada. É só nome. É só você lembrar o seguinte: quando falar dispensada, significa em uma venda, uma permuta, uma troca, uma alienação que seja dispensada. Quando falar dispensável, em regra, é uma aquisição que pode ser dispensada, tá? Então, é uma mandinga. Dispensada é para alienação e dispensável, em regra, é para aquisições. Tá bom? Beleza. E, como eu falei, diferente das hipóteses de inexigibilidade, as hipóteses de dispensa são taxativas. E, mais uma vez, lembre-se, a inexigibilidade é quando a licitação é impossível ou inviável. A dispensa é quando a licitação é possível, mas não é conveniente. A administração prefere não fazer a licitação dispensável. Tá bom? Beleza. E quais são as hipóteses de licitação dispensável? Várias, cara. Várias e várias mesmo. Ó. Vou passar aqui para vocês, ó. Você tem aqui, ó. 1, 2, 3, ó. Até botei todas aqui direitinho, ó. Olha só. Eita, olha aqui. 25, só que você tem aqui várias aqui, ó, até N, tá vendo? Então, meu, é muita coisa. Não tem como você decorar tudo. Por isso que eu falo, lembra das inexigíveis, o que não for inexigível é dispensável. Simples assim, tá bom? Eu vou falar aqui as que eu imagino que sejam mais interessantes de você guardar de dispensa. Primeira, essa aqui. Essas duas aqui, ó.
que é a dispensa em razão do valor. Isso aqui despenca em prova. Basicamente é o seguinte: vou fazer uma licitação. É uma obra ou serviço de engenharia ou manutenção de veículos. E essa obra vai custar 95 mil? Eu posso licitar? Posso licitar. Posso dispensar a licitação? Posso. Porque uma obra de até 100 mil, a administração pensa assim, cara, meu, essa obra é muito barata, dispensa esse troço aí, porque às vezes o procedimento de licitação gasta mais. Por quê? Que vai envolver servidor, o servidor recebe salário, vai envolver estrutura, vai envolver tudo isso. Ó, está acabando agora, Carolina, ela vai até 8h30 e são 8h30 exatamente agora, né? Eu vou só finalizar isso aqui. Beleza? Então, regra geral, para obras e serviços de engenharia e para manutenção de veículos automotores, você pode dispensar. Pode, porque a dispensa é uma possibilidade, não uma obrigação. Você pode dispensar quando o valor global dessa licitação for até 100 mil reais. Ah, vai fazer uma obra e o valor é 101 mil. Pode dispensar? Não. Aí tem que licitar. Até 100 mil reais, 100, 00000, você pode dispensar. Ok? Agora, e quando não for obra de engenharia? Quando for, sei lá, eu tenho que comprar várias canetas. Caneta não é obra de engenharia, nem manutenção de veículo. Eu posso dispensar a licitação até que valor? Até 50 mil, certo? Então, é o mesmo raciocínio, mas está aqui. Outros serviços e compras, 50 mil. Beleza? Obras e serviços de engenharia, até 100 mil. Você ainda vai ter muitas surpresas nesse mundo aí. Esse mundo aí é difícil, mas é gratificante. Beleza? Então, esse aqui é uma situação aí que eu acho interessante você lembrar. Outra coisa aqui que pode ser interessante você lembrar. Vamos ver aqui. Forças Armadas, tá? Então, materiais das Forças Armadas, com exceção de material administrativo, como assim? Ah, tem que comprar arma para Forças Armadas. Pode dispensar? Pode. Tenho que comprar folha de papel sulfite para as impressoras do quartel. Pode dispensar? Aí não, né, meu? Por quê? Porque é uma coisa administrativa, certo? Então, Forças Armadas tá muito, como é que eu digo? Tá muito palpável, né? Porque muito se fala disso aí, é uma coisa assim que pode ser também que seja cobrado em prova. Lembrando, né, gente, que tudo pode ser cobrado, né? Que eu tô falando por feeling, certo? Esse aqui, esses dois aqui são interessantes ser lembrados. Guerra, estado de defesa, emergência e calamidade pública, né? Estado de sítio, ou seja, em situações de guerra ou calamidade, tá? Deixa eu ver uma outra aqui que pode ser interessante lembrar. Opa. E aqui, quando envolver Sistema Único de Saúde, SUS, tá? Eu também já vi isso aqui ser cobrado em prova. Mas, via de regra, é o seguinte: lembra da inexigibilidade. Não é inexigível, você marca a dispensa, que tá tudo certo, tudo corretinho. Beleza, meus queridos? Lembre-se de uma coisa muito importante, principalmente para vocês, né? Que eu sei que agora os novos concursos estão chamando muita gente assim, sempre vão vir novos players, né? Aulas para vocês que são iniciantes, né? Aulas são apresentações do assunto. O que vai te fazer aprender e passar em prova é principalmente ler o seu material, resumir o seu material, revisar o seu material e principalmente fazer muitas questões. Tá bom? Então é isso, meu aluno. Como sempre, muito obrigado por tudo. Mais uma vez. Te vejo na próxima. Valeu, falou e até mais.